Uma série de demandas que as obras das marginais da rodovia Marechal Rondon e suas intervenções têm levantado são o nosso assunto hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara Bauru, recebendo como convidada a secretária municipal de Planejamento de Bauru, Letícia Kirchner. Secretária, eu queria te agradecer mais uma vez pela presença. Agradeço pelo convite. Muito obrigada. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Maroubo. Secretária, a Prefeitura e a CEPLAN foram procuradas agora no mês de janeiro por empresários que têm os seus negócios instalados às margens das rodovias com uma série de demandas, alegando alguns prejuízos em razão das intervenções dessas obras. Quais foram as principais exigências? Bom, nós no ano passado já fizemos uma série de reuniões e audiências públicas com os empresários, inclusive com esse grupo que eles se mobilizaram, né? Foi um trabalho muito bacana porque eles conseguiram, dentro dos trechos de execução da obra que foram previstos, dentro da concessão da Artesp, organizar todos os empresários que estão ali para que a gente pudesse compilar os problemas. E a intenção era retomar essa questão, né? Porque desde o ano passado, quando nós fizemos as audiências, onde foi feitos os apontamentos, trecho por trecho, pedacinho por pedacinho, nós fomos discutindo e junto com a comunidade compilamos aquilo que o município de Bauru, né, em todos os seus aspectos, sociedade civil, entende que é importante para ser observada nessa obra, o que precisa mudar ou o que precisa melhorar. Então, em outubro do ano passado, nós fizemos um encaminhamento desse documento à Artesp para que ela pudesse avaliar essas nossas solicitações. E, inclusive, nós tivemos o cuidado até de hierarquizar a prioridade das reivindicações, né? Justamente com o objetivo que fosse apreciado e atendido. Enfim, nós fizemos essa reunião no começo do ano, agora novamente com os empresários, e novamente nós voltamos à Artesp para, mais uma vez, reivindicar os pedidos que foram feitos. E desta vez, além disso tudo, nós reforçamos, que foi um ponto que os empresários colocaram, reforçamos a questão da operação da execução da obra, né? Assim, o planejamento da obra. Porque uma reclamação que tem que se consolidou nesse período do final do ano é em razão da não informação, né, do não aviso prévio aos lindeiros de que vai haver, por exemplo, uma obstrução, ou então o aviso ele é feito de uma forma muito discreta. Então as pessoas estão sendo pegas de surpresa. Um dono de um estabelecimento vai lá abrir o estabelecimento e descobre que a rua que é usada para o acesso está fechada, ou até mesmo criou-se algumas condições que para acessar o imóvel obrigatoriamente você tem que ir pela contramão. Então precisa ter um planejamento prévio, e até para que o município possa também intervir, se é necessário fazer alguma questão, a gente precisa ter as informações com um pouco mais de antecedência e não de um dia para o outro, né? Então, essa foi uma reivindicação. Além de solicitar, ratificar aquilo que nós já havíamos pedido, nós reforçamos, nós na verdade, pontuamos, demos um destaque dessa vez para esses procedimentos de operação, né? Porque é aquela história, a gente está vivendo numa casa em obra, ninguém gosta de fazer reforma morando na casa, e na realidade o que a gente vive hoje nas marginais é isso, nós estamos no meio da reforma, no meio da obra. Então a gente precisa fazer com que esse período durante a obra seja o menos traumático possível na vida das pessoas, e muitas vezes são soluções simples que diminuem esse impacto. É uma sinalização de um desvio, de como tem que fazer a rota. Então não basta simplesmente colocar uma placa dizendo que o acesso a Getúlio Vargas está interditado. Se eu preciso ir na região da Getúlio Vargas, como que eu faço? Então eu preciso apontar essa rota alternativa. Então é nesse sentido que, além dos pedidos já feitos, nós reforçamos, nós pedimos uma atenção especial esse ponto para que o trauma fosse menor. A partir do alinhamento, né, dessas demandas junto a esse grupo de empresários, qual foi o retorno da Artesp e da concessionária Via Rondon? Bom, na data da reunião que nós tivemos lá, agora no mês de janeiro, né, na segunda quinzena de janeiro, eles ficaram de fazer um posicionamento e até mesmo uma intermediação junto à concessionária para que pudesse melhorar essa condição do planejamento. Tá? Planejamento prévio. No que diz respeito às solicitações que nós já havíamos encaminhado no dia 17 de outubro, eles nos informaram que já estava em vias de ser disponibilizado a resposta.
né, disseram que isso ocorreria nas próximas semanas. Eu acredito aí que está para ser nos encaminhado agora. Disseram em torno de 2, 3, 4 semanas, enfim, é o tempo que nós estamos dentro desse tempo. E a gente espera que tenhamos aí o sucesso naquilo que nós solicitamos. O ano passado, nós já tínhamos recebido uma manifestação positiva do governador na época, Márcio França, quanto ao viaduto da Cruzeiro do Sul e também há um pedido que nós havíamos feito de fazer a mudança do cronograma de obras, iniciando pelo trecho 3 e deixando o trecho 2 para ser feito posteriormente. O trecho 3 é o trecho que tem ali a interligação, as alças com a Nuno de Assis, da Rondon com a Nuno de Assis, que é um local que concentra um grande problema de acidentes e também é um acesso importante, que tem rabo de fila na rodovia para entrar no Meridota e para entrar também para Nuno. Então a gente tinha pedido uma priorização nesse ponto e deixar o trecho 2, que é o trecho que envolve Duque de Caxias, Cruzeiro do Sul, Jardim Contorno, para um segundo momento, justamente porque nós precisávamos viabilizar o viaduto da Cruzeiro até para diminuir o impacto de uma obstrução da Duque de Caxias, por exemplo. Então, como ficará a cidade de Bauru no dia que a Duque de Caxias precisar ser obstruída para fazer as obras? Só para que as pessoas entendam, a obra foi dividida em 4 trechos e cada um tem um cronograma específico. Isso mesmo, a gente tem os 4 trechos. O primeiro trecho, ele vai ali do Alameda, daquela região ali com o cruzamento da rodovia Bauru-Sul, até a região das Nações Unidas. Aí nós temos o segundo trecho, que vai até a região da Cruzeiro do Sul. Isso. Depois o trecho 3, que vai da Cruzeiro do Sul até o viaduto da Nuno de Assis. E o trecho 4 do viaduto da Nuno de Assis até o término da área urbana, ali na região do Gasparini. E aí, no caso, esse viaduto da Cruzeiro, né? Essa obra que é uma reivindicação antiga da população, não só do entorno, mas que utiliza bastante a região central da cidade. Qual é a perspectiva de execução dessa obra? A promessa foi feita ainda na gestão anterior do governo do estado. E o que ela deve desafogar em termos de trânsito urbano, Letícia? Então, nós havíamos conseguido esse compromisso, né, esse deferimento do nosso pedido já na gestão passada, mas que o que soubemos é de que vai ser reavaliado agora nessa nova gestão. Então, ainda nesse aspecto, a gente dá um passo para trás e estamos ainda aguardando a confirmação dessa obra. Essa obra, além dela ser uma segunda opção para o cruzamento entre bairros sobre a rodovia Marechal Rondon, ela é muito importante para minimizar o impacto do período quando for necessário fechar a Duque de Caxias. A Duque de Caxias, de acordo com o planejamento da concessionária, ela ficará fechada por pelo menos 3 meses. Então, como que vai acontecer o fluxo das pessoas que moram ali no Cruzeiro do Sul, nos bairros ali que dependem da passagem e utilizam diariamente, né? Se a gente tiver uma segunda alternativa de acesso, isso seria minimizado. Então, tem também esse argumento, além da natural necessidade de ter mais uma interligação. Bauru é uma cidade que está crescendo, está se adensando, e essas interligações, elas permanecem como há décadas atrás. É natural que haja necessidade de novas obras de interligação, justamente porque existe o adensamento populacional e os bairros estão crescendo. A Duque de Caxias, ela tem limitações no que diz respeito ao fluxo, à capacidade de receber trânsito, né, de receber veículos. Enfim, é uma necessidade que já foi reivindicada lá atrás, na época que foi feita as obras da Marginal, nos moldes que ela está hoje. Nós não fomos contemplados na época, e agora é importantíssimo que a gente não venha ficar de fora mais uma vez dessa obra que é importante para a cidade. A gente teve várias audiências públicas que aconteceram no plenário da Câmara ao longo de 2018 e a secretaria sempre deixou muito claro todo o esforço, né, para tentar elaborar contrapropostas ao projeto original das marginais da rodovia Marechal Rondon. Algumas dessas melhorias, segundo o apontamento de pessoas que estiveram nas audiências, incluiriam, além da construção do viaduto da Cruzeiro, a abertura de algumas ruas novas e melhoria na infraestrutura de algumas que já existem. Isso está no planejamento da secretaria? Quais seriam os serviços de responsabilidade da concessionária e do município? Existe orçamento para esse tipo de investimento? Bom, o que a gente vê em relação às obras é que existe alguns impactos direto
direto causado pela obra, né? Então, por exemplo, olha, vai fechar um local aqui porque precisa fechar. E tem situações que precisam ser feitas, né? A obra, ela muda a categoria viária daquela rua que vai se tornar uma marginal. Enfim, e tem situações, tem intervenções que elas são necessárias, até por uma medida de segurança. E isso é natural. Mas, por outro lado, tudo isso gera uma mudança na vida das pessoas. E aí a gente tem alguns bairros, principalmente no trecho 1 e no trecho 2, que é, por exemplo, ali a Vila Santos Dumont, nós temos Jardim Contorno, onde existe a Vila Aviação, onde existe uma dependência muito grande da via marginal para acessar todos os imóveis do bairro, para se locomover dentro do bairro, porque são bairros antigos que não têm infraestrutura. Então, na medida que eu criei proibições e fechamentos para que quem circula na marginal não pode ingressar no bairro, como que o bairro se resolve, né? São ruas de terra. Então, por exemplo, nesse processo das audiências, nós chegamos a discutir um traçado prioritário dentro do bairro para que a gente pudesse criar essas conexões de uma forma um pouco mais independente do que a marginal. E isso nós viemos a solicitar tanto para a Artesp, também fizemos reivindicações direto ao governo do estado, porque são desdobramentos da obra. Não é? É claro que o município ele vai buscar auxiliar e resolver aquilo que ele puder, mas temos as nossas limitações e queremos sim dar uma solução, buscando naquilo que a gente consegue fazer, mas também o apoio do estado e da própria obra, porque a gente entende que são assuntos que são desdobramentos desse processo. Então, nesse momento, assim, nós apontamos todas essas questões. Nós temos outras situações, por exemplo, ali no Jardim Contorno, onde o projeto prevê um talude e o talude pega um trecho que é utilizado para manobra. Então, se colocasse um muro de arrimo ao invés do talude, resolveria. Então, a gente foi apontando todas essas situações. Outras, no Jardim Santos Dumont, foram fechados muitos acessos. A gente sugeriu que apontamos alguns junto com a comunidade que poderiam ficar abertos sem criar o prejuízo de ter todos abertos e criar uma modificação da categoria viária, né? Enfim. Então, isso foi feito com eles, esses apontamentos de todo mundo que foi colocando dos problemas. Nós temos, principalmente no trecho 4, soluções, na verdade. O projeto da concessionária, que a gente percebe que ele traz benefícios para algumas regiões da cidade que vai melhorar. Mas existem alguns pontos, principalmente no trecho 1 e 2, que eu acho que ficaram mais prejudicados nesse processo. Né? Então, é justamente todos esses apontamentos que nós estamos tentando fazer junto à concessionária, no sentido de que eles avaliem a possibilidade de melhorar o projeto que está sendo feito na cidade. Secretária, saindo agora um pouco das questões pontuais que envolvem a obra e dando aquele olhar mais macro, a relação conflituosa entre os motoristas do trânsito rodoviário e do trânsito urbano da Rondon acaba sendo o grande foco e o grande objetivo de todo esse trabalho. Isso deve ser minimizado após a conclusão da obra, na sua opinião? Sim, porque o objetivo da obra qual é? Diminuir mortes. Esse é o objetivo da obra. Né? O objetivo da obra é com que a gente consiga ter uma condição de tráfego mais apropriada para aquilo que ela venha a ser. Né? Então, o que é a rodovia? A rodovia não é uma rua urbana para ligação de bairros. Isso realmente não é esse o objetivo e isso precisa ser mudado. Por que das marginais? As marginais é justamente para suprir uma outra condição e tirar os bauruenses de dentro da rodovia. Esse é o objetivo da obra. Com isso, nós vamos ter uma melhoria no impacto de acidentes, nos problemas de acidente. Então, é até interessante quando a gente vê o material da concessionária ou da Artesp no que diz respeito a essa questão dos acidentes, onde estão concentrados os acidentes. E, de forma geral, é justamente onde tem a maior concentração de tráfego de veículos urbanos. Então, esse é o objetivo principal. Agora, é claro que a gente precisa compatibilizar essa situação com a necessidade da cidade, porque afinal é uma rodovia que corta Bauru e não tem como não visualizar, não perceber que existe um impacto nisso tudo, que, claro, você cria uma obra para resolver um impacto, mas naturalmente tudo que se faz gera um novo. Mas, então, como que a gente compatibiliza isso para de fato ter o objetivo da obra, que é muito importante,
né? Eu acho que isso é importante deixar claro. É uma obra importantíssima para a cidade e para diminuir os acidentes na região. Mas, ao mesmo tempo, conseguir fazer isso de uma forma que atenda às necessidades locais, às necessidades dos bairros do entorno e também no próprio município. Eu quero aproveitar aqui a presença no programa Espaço Aberto da Secretária de Planejamento para comentar sobre outro assunto, porque estamos num momento de retomada das atividades parlamentares com o fim do recesso na Câmara Municipal de Bauru, e um dos grandes assuntos que devem ser temas de pronunciamento na tribuna, de cobranças pelos vereadores, envolvem a necessidade de atualização do Plano Diretor Participativo e da Lei de Zoneamento. A lei é de 1982, é uma lei antiga, já não representa, não é, secretária, os principais desafios que a cidade enfrenta. Como deve ser feita essa discussão, como deve ser o diálogo com a Câmara, e a atualização desses dois documentos devem ser feitas juntas ou de forma separada, uma antes que a outra? Como deve ser a prioridade dessa discussão? Bom, a intenção é que a gente corra com os processos separados, mas andando junto, né? Justamente porque fazer primeiro o plano diretor para só então iniciar o processo da lei de zoneamento, eu acho que a gente cria um tempo muito grande e que tem várias etapas ali que podem acontecer concomitantemente sem qualquer prejuízo. No ano passado, nós começamos ao final do ano já a fazer alguns levantamentos de mapeamentos diagnósticos do plano diretor, por exemplo, levantamento sobre oferta habitacional, sobre vazios urbanos. Então a gente começou a produzir, na verdade, atualizar mapas que nós já tínhamos do plano de 2008, né? Para que a gente possa caminhar para uma metodologia que vai passar pelas oficinas e discussões populares, coleta de informações que aí vão ser direcionadas para as audiências gerais e para discussões específicas por assunto, né? Então a intenção é que, além das consultas nos setores de planejamento, que são 21, né? 12 urbano e 9 rurais, que tem o objetivo principal de discutir e coletar informações, a gente também possa fazer discussões por assunto. Então, reunindo questões específicas, por exemplo, olha, vamos discutir aqui a situação ambiental de saneamento, né? Vamos discutir algum aspecto específico sobre a parte viária, e a gente poder fazer discussões temáticas também dentro desse processo. Para que a gente consiga fazer tudo isso, né? O plano ele tem uma densidade no que diz respeito a levantamentos, a diagnósticos, mas a lei de zoneamento ela tem a necessidade de muita pesquisa de campo, porque se a gente vai atualizar um uso do solo pegando cada pedacinho da cidade, é imprescindível que a gente conheça esses pedacinhos. Não dá pra gente, em cima de uma mesa, decidir o que vai ser permitido ou proibido numa determinada quadra que a gente nem sabe o que tem lá. Então, é imprescindível que se faça uma vistoria geral da cidade, quadra por quadra. E para tudo isso, é necessário hoje que a gente tenha um apoio. O município ele não consegue sozinho, não tem uma equipe compatível para fazer todos esses levantamentos. Então, nós estamos montando agora para o comecinho do ano um edital, né, para contratar uma assessoria para que a gente possa fazer isso. Além disso, também nós estamos discutindo com universidades de que forma que a gente pode também fazer um trabalho conjunto, principalmente no que diz respeito a essas pesquisas que são imprescindíveis, para que a gente torne viável fazer um plano, que eu acho que também não é um plano só por fazer. Se é pra gente fazer, a gente tem que fazer uma coisa bem feita, e isso envolve pesquisa, e pesquisa envolve pessoas. Então a gente tem que ter um corpo técnico compatível em número de pessoas para que se faça todas essas pesquisas. Então, o ano passado, como nós ainda não tínhamos uma disponibilidade orçamentária para fazer essa contratação, nós caminhamos no final do ano com a própria equipe municipal fazendo esses levantamentos preliminares, e agora esse ano, a intenção agora nesse próximo mês de fevereiro, a gente conseguir soltar isso para poder ter o corpo necessário para dar maior celeridade e aí iniciar a etapa de discussão participativa que vai envolver tanto a lei de zoneamento como também o plano diretor. Falando específico do plano diretor, qual é a grande configuração, a grande mudança na configuração da cidade em termos urbanísticos dentro desse recorte de 2008, que é a última versão do plano diretor, para 2018, 2019?
O plano diretor de 2008, ele é um plano muito denso, muito completo. Tanto é que a gente discute hoje uma revisão, a gente não vai fazer um plano novo, né? A gente vai atualizar o que nós já temos. E aí nós precisamos, dentro dessa questão, entender o que não deu certo no plano. Então, esse é o olhar que a gente tem tentado fazer, no sentido, olha, tem vários instrumentos urbanísticos que não conseguiram atingir a eficácia pretendida, né? Ok, e aí? Como que nós fazemos para que a gente não repita o mesmo problema? Como que a gente traz maior eficiência para esses instrumentos? E claro, e aí tem várias coisas que precisam ser atualizadas, como vou dar um exemplo. A gente tem lá umas EIs para provisão habitacional. Então, foi instituído naquela época áreas para que pudessem ter parâmetros específicos para habitação de interesse social. Essas áreas, a grande maioria delas já foram licenciadas para habitação. Então, a gente precisa rever as áreas a serem demarcadas como EIs, né? Fazer um novo estudo na cidade nesse sentido. Outra questão, aplicação do IPTU progressivo. Hoje, nós fazemos o procedimento da aplicação do IPTU progressivo daquilo que foi demarcado, identificado lá em 2008, no plano diretor. Então, todo o trabalho que nós fazemos, que nós iniciamos isso em 2017, na realidade eu estou pegando casos lá de trás. Eu não estou pegando situações atuais. É claro, uma coisa lá de trás que já não tem mais o perfil de ociosidade, de não estar cumprindo uma função social, que já foi parcelado, já foi ocupado, ou já foi edificado, ok, nós não tomamos providência. Mas, por outro lado, não está nessa lista uma série de situações que, para nós hoje, são impactantes. Porque a configuração da cidade da forma que está, ela criou novas áreas de vazio que estão prejudicando a circulação, ou áreas que a gente sabe que precisamos fazer interligações viárias que são imprescindíveis para os bairros, e ali ainda é uma gleba, ela não está apontada como parcelamento compulsório, e existe um entendimento jurídico feito em cima do plano de que essas áreas que vão incidir o IPTU progressivo, elas precisam estar no plano diretor. Então, isso nos impede, por exemplo, hoje, de já tomar medidas como o parcelamento compulsório para áreas que a gente percebe que estão prejudicando o desenvolvimento da cidade, mas não estão no plano. Então, também estamos fazendo hoje já esse levantamento de áreas, ou de terrenos já parcelados, enfim, que criam essa condição prejudicial para a cidade e que precisam passar a cumprir uma função social dentro desses instrumentos. Então, isso também faz parte do plano, agora no processo da revisão, né? Bom, a gente agradece então a presença da secretária municipal de planejamento de Bauru, Letícia Kirchner, que volta mais para frente. A gente continua discutindo esses assuntos aqui na TV e na Rádio Câmara, até refletindo as discussões em plenário, em sessões e audiências públicas aqui do Legislativo Municipal. Secretária, eu queria te agradecer pela presença. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu também agradeço e me coloco à disposição para outros convites aí. Eu acho que esse tema ainda vai ter vários desdobramentos, né? Principalmente sobre o plano e sobre a lei de zoneamento. Obrigada mais uma vez, Letícia. Eu agradeço também a sua sintonia. Nós lembramos que esse programa vai ao ar pela TV Câmara, Rádio Câmara, e fica disponível para você acessar na íntegra pelo nosso canal TV Câmara Bauru. É no YouTube. Até a próxima. Thank you.